Ei, menino, comporte-se! Ouviu-se de uma mãe às 3 da tarde na sala de espera de um consultório odontológico. Eu ali, a observar a cena. Um menino de uns 5, 6 anos, funcionando como se estivesse ligado a várias pilhas, totalmente inquieto. Fuçava nas revistas, nas franjas da almofada, coçava o pescoço, chupava os dedos. Exigia o aparelho celular da mãe. Parecia incontrolável, até que resolveu saltar do sofá, caindo de lado, quase quebrando a clavícula. Bem feito! Quem manda não sossegar? Disse a mãe num tom áspero. Agora não chora. Olha o moço ali, ó. Nessa altura, meu incômodo transformara em admiração pela cena. De um lado, o menino agitado, procurando algo que lhe prendesse a atenção. Do outro, uma mãe preocupada demais com suas prioridades. E eu, espectador assíduo do comportamento humano, infiltrado na cena como um meio paliativo de constrangimento para aquele garoto. E sabe o que eu observei? Que todos nós trazemos a mesma inquietação do menino dentro de nós. Vez ou outra encontramos algo que nos pareça atrativo e ali fincamos nossas estacas, erguemos nossa tenda e habitamos. Mas cá entre nós, esse algo tem que ser definitivamente muito atraente para nos manter. Acredito que se não fosse pelo nosso poder sobrenatural de idealização, nada seria verdadeiramente suficiente para nos manter. Como no exemplo, as revistas com fotografias variadas seriam um porre de chatas. As franjas das almofadas nos propiciariam imbecilidade e o sofá, com sua funcionalidade, estaria deturpado. Ao invés de assento estático, uma base para voos. Talvez aos 5 anos, nada no mundo adulto nos impressione. Nada naquele consultório causava identificação ao garoto. Logo, seus fricotes se davam em nome de um desajuste ambiental. Não havia como se estabelecer ponte alguma com nada. Curioso é que mesmo aos 20, aos 30, aos 40, continuamos com os tais fricotes. Se perdemos as pontes, ficamos doidos. Regredimos muitas vezes ao comportamento que tínhamos na fase anterior a que nos encontrávamos. Fazemos as nossas birras, bastante dissimuladas, em prol dos nossos anseios. Quando perdemos as pontes com o outro com que nos identificamos, nosso humor se altera e parece que nada nos agrada. E se prosseguirmos dando vazão a esta angústia, talvez o desfecho seja trágico. O menino se aquietou somente após o tombo. Teve que sentir dor. O afeto que solucionou toda aquela ânsia não foi muito agradável. Contudo, foi necessário. Pude perceber que minha presença só foi notada pelo pequeno após o senso de publicidade que o seu choro propôs e, é claro, em decorrência do anúncio em tom punitivo daquela mãe. Mas é assim mesmo, ficamos tão soltos sem referência que muitas vezes é necessário um tombo para nos regular. Um tropeço, um passo em falso, qualquer coisa do tipo. Caímos pela inconsequência, pela loucura, pela arrogância e principalmente pela ausência de referenciais. As pontes são laços com uma realidade muitas vezes até inventada, mas que nos segura diante de tantos impulsos. Quanto à mãe, esta pode simbolizar o grande outro, a quem costumamos nos referir quando expurgamos nossas responsabilidades. A mãe é o Deus culpado por nos deixar cair. É o marido ou a esposa que afrouxaram a relação decadente. É a chuva que resolveu molhar o dia de praia. Ela estava presente e mesmo que contivesse o menino em todos os seus intentos, não conseguiria dominá-lo, pois seus impulsos eram de ordem interna. Deus não é o culpado por nossas falências, ainda que achamos assim. Ele jamais amordaçaria a nossa boca, quebraria as nossas pernas e nos faria incapazes de realizar aquilo que queremos. Deus é a mãe que orienta, que indica. O risco é sempre nosso. Mesmo quando o culpamos de tudo, Ele continua sendo Deus e nós os passíveis de erro.
e do prejuízo. Mesmo quando achamos Deus à parte com a nossa causa, experimenta cair para você ver. Quem irá te socorrer, ainda que subjetivamente? E o desconhecido observador, o que seria? Exatamente o que se propõe a ser. Alguém que nos permita voltar ao eixo. Uma verdade há tempos desprezada. Podemos resistir a nós mesmos, aos nossos fracassos, até mesmo ao nosso referencial de Deus. Mas haveremos sim de nos render ao olhar do desconhecido. Por isso a novidade de vida faz tanta diferença em nós. Um novo olhar sobre nós, sobre nossa causa, muitas vezes incompreendida, traz tonicidade à nossa inquietação. O desconhecido nos permite conter os impulsos e traz consigo uma ideia sobre o que somos. O desconhecido quebra as resistências do tédio e transforma qualquer rotina maçante em uma novidade. Talvez se aquele menino tivesse me notado no consultório, nós poderíamos ter estabelecido uma ponte, uma vez que mesmo inapropriado para o local, eu até cogitei a hipótese de entregar uma bala que trazia no meu bolso. Dura coisa é perceber o desconhecido. Muitas vezes estamos tão envoltos em nosso mundinho que tudo que difere a esta realidade é imperceptível. Mas te digo uma coisa, o novo vem, ou melhor, já pode estar aí. É só você observar melhor. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tchau.